Começa agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast que fala sobre empreender, o poder do feminino, o poder da inteligência emocional e principalmente o poder dos negócios, da nossa gestão de paz, de Pix, de palco e, por que não, uma pausa estratégica. Hoje a minha convidada é a Fabi Raimundo. Ela é mentora de mulheres, especialista em gestão de negócios e também em inteligência emocional. Aliás, a gestão de negócios ela já atua há mais de 10 anos como consultora e agora tem se posicionado nas redes sociais falando de um conteúdo bem legal, bem profundo e que todo mundo precisa nessa era aí em que a inteligência emocional vem como uma grande salvação para esse mundo doido que a gente está vivendo, né, Fabi? Verdade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, super obrigada pelo convite, por poder estar aqui com você, né? Nossa, não, hoje você está num dia especial, né? Você saiu correndo de uma imersão, veio gravar um podcast, depois vai receber um prêmio. Conta para nós, vai receber um prêmio hoje? Hoje é o coquetel para a gente ter o networking entre os premiados, né? Na verdade, é uma homenagem que a Associação Comercial faz todo ano para quem completa acima de 10 anos de empresa. Parabéns. Parabéns, essa é uma guerreira que está aí vivendo, inclusive hoje você é eu considero como uma avatar, né? A avatar transformada da tua missão de vida, do teu propósito de levar essa mensagem. Conta um pouco quem é a Fabi Raimundo para nós. A Fabi é uma menina, né? Bem humilde, vamos dizer assim, que jamais imaginou hoje estar aqui gravando o podcast, está servindo de inspiração para muita gente. Realmente aconteceu tudo, não vou dizer de repente, foi uma trajetória longa, mas, né? Trabalhei de chão de fábrica, trabalhei de atendente de lanchonete, de padaria, e daí fui construindo um futuro diferente, porque eu não queria ser o mesmo que a minha mãe era, né? Fui criada só pela minha mãe, que já faleceu, infelizmente, e ela sempre trabalhou em limpeza, né, e tal. Tenho muito orgulho disso. Me criou, né? Fez os meus valores, mas eu não queria viver aquela vida. Então, fui estudar, fui me melhorar, onde eu cheguei na gestão de negócios, trabalhei muitos anos com RH, e depois, então, vim a abrir a empresa para trabalhar com consultoria na área de gestão de pessoas. Só que o mercado exige mais da gente. Então, eu comecei a trabalhar também com financeiro, com processos. Fui convidada para ser consultora Sebrae. Então, lá em 2019, né, me credenciei no Sebrae. E desde 2021 também atuando com o EAG como especialista dentro do método do Marcelo Germano para entregar mentorias para os comandantes. Então, é um resumo do resumo, né? E em 2018, eu comecei uma jornada de autoconhecimento. E foi aí que começam a virar algumas chaves, porque a gente percebe o quanto carrega traumas, crenças. Minha mãe era uma mulher muito batalhadora, mas ela tinha inúmeras crenças e é como esses vídeos que a gente vê, né? Vai passando um fiozinho, né? E a gente vai carregando aquilo. E eu com certeza passei para minha filha, ela com certeza passa para os filhos dela, e ela isso recebeu da mãe e do pai, com certeza. E outras gerações, né? Nós mulheres, nós todos os seres humanos, mas a gente vem com uma ancestralidade, com uma carga emocional. Então, falar de inteligência emocional é também falar das crenças, ou seja, do fato de sermos herdeiras de crenças e teremos que ser guerreiras na inteligência emocional. Olha, criamos jargão. Uma headline. E essa relação com a tua mãe, né? Você falou aqui que não queria ser como a tua mãe, que trabalhava na área de limpeza, auxiliar de limpeza, trabalhou em casas também? Trabalhou o começo da vida dela, ela conta que ela saiu com 11 anos de casa para trabalhar de empregada na casa dos outros, né? Ela é de Major Gercino, a família dela, e ela foi trabalhar em Brusque sozinha, uma menina com 11 anos trabalhar de empregada. Imagina. Hoje em dia, Deus o livre, né? Não, nem pode, né? Não pode, né? Então, assim, mas imagina, né? Aquele tempo era tudo muito diferente. E lá ela cresceu, ela aprendeu a ser gente e tal, e construiu a vida dela. Né? E hoje... Mas ela também não queria que você seguisse os passos dela. Pode ter certeza disso. Ou não? Né? Ela sempre se orgulhou muito do que ela viu e me tornando, né? Isso. Quando eu tirei o meu primeiro carro zero, ela entrou no carro assim...
A Fabiane tirou carro 0, olha só. Mas ela deu risada, eu olhei pra ela assim, o que foi, mãe? Ela, né? Tu procura, tu consegue, né? Então, assim, a gente sabe que existe, a gente sempre quer ver o filho melhor do que a gente, né? E eu realmente escolhi trilhar um caminho diferente do dela. E a minha irmã já não aconteceu dessa forma, ela não procurou diferente, né? E eu fui a primeira, vamos dizer assim, nojenta, né, do meu núcleo familiar, porque eu quis fazer faculdade, eu quis estudar, quis ter uma vida diferente. E, de fato, tenho. Mas, lógico que É a isso tem um nojenta da preço. família. É a nojenta da família. Ah, eu também acho que eu sou a nojenta da minha. Não sou. A minha família é cheia de nojentas. Mas é interessante você trazer isso, sabe por quê? Porque o sucesso, ele traz um medo absurdo na gente. Justamente para a gente deixar de ser aquela pessoa que não vão me aceitar mais, ou vão me criticar, ou vão me julgar, e aí muitas vezes a gente está quase chegando lá e recua. Olhar para o medo do sucesso é o mesmo que olhar para a mãe, que é o mesmo que olhar para a nossa vulnerabilidade, que é o mesmo que olhar para o desapego, que é o mesmo que olhar para o amor próprio e para a inteligência emocional. E aí, você que tem trabalhado tanto isso, eu admiro bastante, eu quero que você diga para nós, mulheres, qual é o caminho, né? Ou quais são os 2, 3 principais pontos assim que a gente precisa realmente investir em relação ao desenvolvimento da inteligência emocional? Primeira coisa é, aceita que dói menos. Porque, né? Aceitação. A aceitação. Tá. A pessoa tem que começar a entender que ela é. Ela é o que muita gente... Porque, às vezes, assim, a gente não quer aceitar uma crítica do outro. Mas será que aquela crítica não é verdade? Eu sou muito de dizer, né? Que não olha, não fica reparando o que os outros falem, eu não me balizo pelos outros, não. Mas... onde a fumaça pode haver fogo, sim. Então, quando alguém fala alguma coisa para você, primeiro analisa. Não é para você ficar se martirizando com isso, mas é para analisar. Então, peraí, vou fazer uma análise aqui. Será que isso acontece? Né? Outro dia ainda te falei de uma situação. Eu falei, peraí, será que eu não gosto dela porque isso realmente é... né? O que tem em mim que... Então, primeira coisa é aceitar. Tem algo para mim resolver aqui. Tem 2 caminhos para a gente olhar para isso que você está me dizendo, né? Um deles é esse mergulho pelo autoconhecimento e a gente começar a olhar para quem somos, os valores, enfim, e aquilo que a gente gosta, não gosta. Autoconhecimento básico e maravilhoso que é e é contínuo a vida toda. Mas um outro eu concordo contigo mesmo, que é olhar para a opinião do outro. Eu tenho inclusive um módulo do meu curso novo que chama Opinião do Outro Importa Sim. Sabe? Por quê? Porque a gente pode fazer isso por meio de escuta, aceitação, né? E principalmente por meio de pesquisa, que é o que a gente busca a vida toda, posicionamento. Como é que eu vou me posicionar se eu não vou olhar para o que o outro está me dizendo? Então, a aceitação, aceita que dói menos. O que mais? Dá start. Quando a gente aceita, a gente começa a procurar. E nesse caminho, quando a gente começa o movimento em busca, aparecem muitas pessoas. Então, o start é olhar para fora e encontrar alguém que possa te ajudar, com o cuidado de analisar quem é essa pessoa que pode te ajudar. Né? Eu vou analisar meus comportamentos, eu vou aceitar, vou analisar meus comportamentos e vou buscar alguém para me ajudar. Então, os 3 primeiros passos, né? Aceitar, começar a me analisar, autoanálise e procurar alguém para te ajudar. Porque sozinho você não vai resolver, sozinha você não consegue se mudar. É muito claro que a gente precisa de ajuda, né? O aceitar e o querer mudar tem que vir de dentro. Ninguém consegue mudar o outro. Isso é uma frase muito antiga e ela é muito verdadeira. Ninguém consegue mudar o outro. Mas se o outro quiser mudar, a gente consegue ajudar. A guiar. E no mercado, na gestão de negócios, na consultoria de negócios, você começou a identificar que os empreendedores estavam, na verdade, com problemas, às vezes financeiros, às vezes de processo, às vezes de gestão de pessoas, às vezes de marketing, mas que no fundo, se não olhassem para si, para o seu relacionamento inter e intrapessoal, de nada adiantava fazer consultoria.
conta um pouco pra gente qual é a tua percepção em relação a isso e o quão difícil é a gente comunicar isso. Porque quando a gente está dentro da gestão, da consultoria, a gente consegue entregar isso, mas não é o que a maioria dos empreendedores buscam, né? Na verdade, eles não buscam. Tá. Eles buscam uma solução para o negócio deles faturar mais, para eles conseguirem fazer com que as pessoas façam o que eles querem que seja feito, Delegar. da forma que eles querem que seja feito, né? E é tão difícil eles delegarem, porque eles começaram, então eles têm um apego por aquilo ali. E esse apego é difícil você delegar para alguém uma coisa e, mas eu faço bem. Então, assim, eles não buscam a inteligência emocional, eles não buscam sobre si, eles buscam ajuda para melhorar o negócio. E aí, a gente começa a fazer um trabalho de identificação das crenças, a gente, né, quando vai conversando, vai entendendo, tem isso, tem aquilo. Aí a gente aplica uma sessão de sabotadores, aí a gente aplica um DISC e vai conhecendo. Eu adoro falar sobre sabotadores. É maravilhoso. Quais são os teus principais sabotadores, Fábio Raimundo? Eu, apesar No de momento, né? controlados, né, sempre controlados, os meus mais altos sempre foram o perfeccionista. O perfeccionista e o controlador. É uma combinação problemática. Fala um pouco mais sobre o perfeccionista e o controlador. O perfeccionista, ele quer tudo sempre perfeito. E ele procrastina horrores por conta disso. Porque enquanto não fica do jeito que ele acha que é excelente, não faz. Né? Frases, né? Se não for para fazer bem feito, eu nem começo. Aí fica adiando aquilo ali. E às vezes é um projeto, às vezes né? Às vezes é um funcionário. Será que o perfeccionista, ele não é a melhor desculpa para quem ainda não se sente preparado ou confiante? Podemos considerar, só que entra justamente na situação de... Depende da crença. Porque tem alguma... Eu conheço muitas perfeccionistas, tá? Tem algumas perfeccionistas que precisam de uma validação externa. Então, talvez pelo fato de sempre buscar pertencer, ser aceita, ou a comparação. Tem outras que é pela comparação, aquele looping da comparação. A mãe sempre foi muito boa no que fez, então eu não chego aos pés. E aí fica, né? Enfim, tem várias crenças que vão mexer com esse sabotador. Mas tem também o que você falou do controlador. Esse é um pouco do meu. Ela riu. O que acontece, né? É porque eu não te acho tão controladora. Acontece que tem coisas, né? Mas é porque ele é trabalhado em mim. A gente vai, né? Trabalhando. Vai trabalhando. Vai tratando. O que acontece? Aí, na empresa, a gente diminui um pouco. Em casa, a gente malha o pau. Porque é sempre em casa que acontece aí os maiores dilemas. Enfim, né? A crença, ela vai estar em todos eles. Porque é muito isso, como você falou, a comparação. Não precisa nem ser a comparação com a mãe. Às vezes a mãe falava, tu não faz nada direito, deixa eu falar pro teu irmão ou pra tua irmã. E daí assim, aquele ciúminho já começa a instalou uma crença ali. Crença instalada com sucesso, né? Por quê? Porque, eu nunca faço nada direito, a minha irmã que faz. Então, essa criança, ela vai tentar ser perfeccionista, ela vai tentar, ou, pode ter duas reações, né? Ou ela vai, né, enfiar na cabeça dela que ela não faz nada direito, e ela nunca vai fazer, porque ela tem aquilo instalado até que se desinstale, ou ela vai se tornar perfeccionista. Ou ela vai se tornar aquela pessoa que toda a vida ela vai querer ser muito magra, ser muito bonita. Ela vai fazer de tudo, vai fazer inúmeros procedimentos estéticos, se ela puder, né? Ela vai sempre querer... Eu realmente não sou a perfeccionista. Tirar nota 10. Eu nunca fui. Depende o quê, né? Mas tem muitas coisas assim. No trabalho, eu percebia muito isso, né? E o controlador, ele quer dar conta de tudo. Ele quer ter o controle de tudo. Ele não delega porque ele sabe fazer. Você sabe que eu nunca conversei, a primeira vez que eu estou conversando com uma especialista sobre as crenças dos sabotadores, tudo junto, misturado, e está sendo uma delícia falar sobre isso com você. E aí eu estou fazendo uma sessão de terapia aqui, praticamente. Então, eu acabei de ter uma visão, assim, voltei lá no tempo, e tem uma máxima que aquela criança que não gostava de incomodar, né?
por conta, muito provavelmente, da dificuldade de receber chamada de atenção. Eu era uma criança que, Deus o livre, alguém me dizer um não, me chamar atenção, eu chorava absurdamente. Então, o que acontecia? Eu me esforçava muito para não dar essa possibilidade de cometer um erro. Aí, consequentemente, se torna uma adulta mais controladora, com mais sobrecarga. E aí, o autoconhecimento, a aceitação, a análise, o pedir ajuda, como você trouxe, esses 3 pontos fundamentais, fazem com que hoje, realmente, eu sou excelente em delegar, tá? E eu realmente fico super de boa, eu confio. Isso eu sempre tive, eu sempre confiei muito no outro. Quando eu trabalhei quase, 2 décadas no mercado, eu via muitos líderes ter uma dificuldade de confiar. Eles delegavam desconfiando. Eu delego confiando, porque eu digo assim, o trabalho... Gente, é um trabalho duplo. Você não confiar, depois tem que conferir. Então, eu já confio. Depois tiver que ter que conferir e resolver, é uma vez só, sabe? Senão já está sofrendo 2 vezes. E aí eu tenho um outro sabotador, autossabotador, que é o meu inquieto. E recentemente eu ouvi de Deus, assim, do Espírito Santo mesmo, que eu precisava focar. Num processo, inclusive, de movimento, de mudança, e veio o foco, que é uma palavra que eu neguei a vida toda. E aí eu entendi o quanto essa inquietude, muitas vezes, era fazendo com que eu me distraísse e fugisse daquilo que eu realmente quero. O que você fala sobre, nesse universo que a gente vive, de múltiplas possibilidades, de múltiplas paixões, porque a gente se apaixona pelo livro, a gente se apaixona pelo assunto, a gente se apaixona pelo movimento, pela parceria. O que você diz sobre a questão do foco? O foco é uma coisa que muita gente já não consegue ter, né? Não precisa nem ter o inquieto. É uma coisa complicada, né? Mas o inquieto realmente ele traz isso, porque ele está sempre procurando o que é mais excitante para ele, o que mais estimula, o que deixa ele com mais energia, mais alegre. Então, eu estou fazendo uma coisa que eu não acho tão legal. Vem alguém me dar o mínimo estímulo para fazer algo que eu gosto um pouco mais, eu deixo aquilo para fazer depois. Às vezes é um relatório, às vezes é o início de um projeto. Às vezes Vamos jantar fora, vou para casa. Né? Então, assim, a questão do foco ela é bem difícil, porque hoje, mesmo eu falando no começo do podcast hoje, que a gente é estimulado com muita coisa. E o empresário, principalmente, ele recebe estímulo o tempo inteiro do que vem de fora, de novas oportunidades, e daí a gente vê, já imagina, uma pessoa fala uma palavra, a gente enxerga a dor, uma oportunidade. Outro vem, essa dor, oportunidade, essa dor, oportunidade. Vamos montar isso, vou fazer aquilo. Aí pronto, já tem 300 projetos aqui, lâmpadazinhas aqui em cima, e a gente quer criar coisas novas, e o outro vem pede uma ajuda, daí vem um pouquinho do prestativo, né? Sim. E a gente quer ajudar. E daí, às vezes, tu nem quer cobrar, só quer, vai lá e fala, a pessoa te agradece, daqui a pouco ela volta, suga mais um pouquinho, volta a sugar mais um pouquinho, e assim vai. Enfim, então, acaba que um pouquinho de cada um deles vai destruindo o nosso foco, na verdade. Porque a gente vai querer fazer, ora tu precisa de dinheiro, aí tu foca naquilo que dá mais dinheiro, ora tu precisa de tranquilidade, daí tu foca naquele que vai te dar um pouco mais de paz. Paz tá aqui. Aqui a paz. Então, assim, aos poucos a gente vai perdendo o foco do que a gente precisa fazer de verdade. E daí é onde a gente vem, contrata um mentor, né? Para ajudar a gente a ter foco, para dar tapão. Eu digo que quem me contrata é para levar tapão, não é para ficar assim, sendo macia. Ninguém contrata uma pessoa para ajudar, para ficar passando a mão na cabeça. É para causar transformação. E daí tem que aceitar. Como eu falei, aceita que dói menos. Porque tem que aceitar. Se está vindo para uma mentoria, se está indo para um curso, se está indo buscar um autoconhecimento, tem que aceitar que vai receber frases, menções, né? E orientações que não vai gostar. Eu acredito muito que se a gente está aberto a uma mudança de dentro para fora, inclusive com a intenção de ser um agente de transformação também para os nossos, porque isso é propósito, né? Sim. Propósito é olhar para o que eu
posso mudar e melhorar e o que eu tenho de melhor e posso ajudar e melhorar os outros. Então, é o eu, o nós e o todos nós. Esse movimento, quando a gente diz um sim, mesmo para o desconhecido, mesmo para um curso, mesmo às vezes obrigado, uma empresa pagou para gente. Quantas vezes nas empresas que eu trabalhei, eu participei de treinamentos e cursos que eu nem sabia o que estavam falando, o que ia acontecer, ou para que era aquilo, e que foi extremamente importante para a Chay que está aqui hoje, porque foi um presente. E hoje, quando eu dou treinamento, eu falo, olha, esse treinamento vai melhorar na relação da jornada do cliente? Vai, mas esse treinamento é teu, dependendo de como que você recebe. Eu sempre fui muito positiva, muito aberta, já que eu tô, né, eu sou tipo já que, então vamos aproveitar. Eu curto a jornada. As pessoas não curtem muito a jornada na maioria das vezes, né? As pessoas sofrem com a jornada. Por quê? Por que acontece isso, Fábio, na tua opinião? Porque ninguém quer passar pelo processo. Mas o processo pode ser divertido. E daí, a pessoa tem que aceitar que vai ter um processo. Mas a gente é imediatista. A gente é imediatista. Ou eu acho que a gente é um pouco arrogante. Porque eu acho que a gente é assim, eu já passei por tanta coisa Também. que eu mereço já viver o resultado. E aí a gente olha, né? O que mais nos humilha é a coragem alheia. O que mais nos humilha? Essa tua frase eu levo pra vida. É. Pra vida. Aí tu olha alguém que não tem a mesma experiência que você, que não passou pelas mesmas coisas que você, que não aprendeu as mesmas coisas que você, que não fez o mesmo resultado que você. Essa pessoa tá fazendo mais coisas do que você. E aí acontece o seguinte, você quer atalho, mas cada um tem o seu processo. Contratem mentoras, porque a mentora leva, é a guia para esse processo. Fica mais leve com a mentora. É ou não é? Com certeza. Como é o teu trabalho? Fala aí, Claro. como é que é? Porque uma vez que eu comecei o processo, eu comecei a me dar os tapas. Comecei a levar tapas. Quando eu fiz o meu Master em PNL, uma amiga que já tinha passado por esse processo fez na mesma turma comigo o Master. Mas ela já tinha feito o Practitioner há 1 ano e meio atrás. E eu lembro que eu fui fazer uma dinâmica com ela e eu comecei a brincar na dinâmica, assim. Eu não entrei na dinâmica. Eu não entrei no exercício, né, de PNL. E quando chegou no fim, ela olhou para mim assim, vai lá no começo e vai fazer tudo de novo. Porque tu não te entregou. Volta lá. Eu falei pra ela, credo? Tá. Assim, fui, tá. Porque eu sabia que era verdade. E eu tava lá para me transformar. Fui. Mas eu acho que no inconsciente eu sabia o que era que eu ia encontrar. Tava fugindo. E eu tava fugindo. Eu fui e fiz Aí eu entrei. Quando terminou, eu tava ajoelhada no chão chorando. Ela só olhou e falou assim, tu viu o quanto ela ainda interfere na tua vida? Aí eu não preciso nem te dizer quem é o ela, né? Então, assim, fazia 2 anos que ela tinha falecido e ela ainda intervinha demais na minha vida. E eu estava travada. Eu não me permitia ganhar dinheiro. Eu não me permitia evoluir. Eu estava travada no tempo que eu era criança. Eu estava travada em toda aquela... A Fábio bonequinha, a Fábio, né? Que queria conquistar, mas eu também era traumatizada por conta do relacionamento que eu tinha tido com o pai da minha filha, que eu apanhei. Então, assim, eu tinha muito trauma para tirar. E ali, cada exercício, cada técnica era uma libertação. Então, foi muito doloroso. Dói. E eu levei, depois de me formar no Master, eu levei 1 ano, 2 anos a digerir aquilo tudo. Quando eu fiz o Master, eu queria mudar o mundo, né? Ai, gente, transformador, eu queria mudar a minha família toda. Aí foi onde eu era nojenta. Porque eu tinha um monte de conhecimento e eu queria aplicar neles e eles não aceitavam. Aí eu tive que entender porque a gente tem esse momento também, a gente tem que entender que a gente não vai mudar o outro. Então, assim, se eles não querem, eu vou ter que cuidar de mim primeiro. Vou concluir o meu processo, porque eu estava começando o meu processo. Embora, né, já fosse master, mas eu estava começando a minha transição ali de tudo que eu sentia, de o que eu podia ser. Era uma reconstrução da Fábio. E eu tive que largar, porque eu comecei a perceber o quão negativo eram várias pessoas da minha família. E eu tive que me afastar. Eu me afastei de amigos que queriam me levar só para balada. Eu tive que escolher o que eu quero. E daí eu fui buscar uma Fábio melhor. Fui descobrir quem era essa Fábio melhor, que eu nem sabia quem era.
Então, isso aqui que vocês veem hoje é uma construção. É uma construção ainda em obra. Ainda em obra. A gente nunca para, a obra nunca termina, né? Sempre em reforma. Eu falo sempre para os meus clientes assim, ó, a Fábio que fala contigo hoje, não, ela não existia. É muito melhorada. Hoje ainda falei, sabe? Porque a gente estava falando de um funcionário do cliente e que ele teve uma atitude assim, eu disse, olha só, pode estar acontecendo isso na vida dele. Ele pode ter entrado num relacionamento e esse relacionamento pode estar influenciando. Ele pode estar... Porque mesmo quando a gente não passou pelo processo ainda e não começou a passar, vamos dizer, ou a gente nem conhece, nem sabe o que precisa acontecer, pelo que precisa passar, pelo que precisa resolver, a gente fica suscetível e a gente vira uma esponja. Todos que vêm com estímulos, a gente vai sugar, a gente vai aceitar. Não é nem sugar, a gente aceita. Absorve. Tudo é verdade nessa hora. Ai, olha, porque se tu usar roupa laranja, vai ficar melhor, porque tu vai conquistar um monte de homens, se tu vestir laranja que fica bem em ti. Às vezes é horrível, mas você acredita naquela pessoa, porque naquele momento ela te deu uma atenção e você entende que aquilo então, é bom pra você. Também tem que tomar cuidado com quem a gente pede ajuda. Com quem a gente pede ajuda. Mas o principal é a gente tá firme, a gente tá... Amor próprio, né? Porque senão fica buscando o amor fora também o tempo todo. E aí... E essa carência é que causa muito problema também, no fim das contas. Porque daí você vai aceitar amor de quem nem tá te dando amor, muitas vezes. Acha que é amor, né? Acha que é amor. Como a gente vê quantos relacionamentos aí, que a gente vê a mulher sendo espancada, famosos que ultimamente começam a aparecer na mídia, que a pessoa aceitou durante um tempão aquilo lá. Por quê? Porque naturalmente ela tinha, tudo bem, às vezes não quer exposição na mídia, ou a gente acredita que a pessoa vai mudar, né? E na verdade não muda. E você viveu isso literalmente na tua pele. Vivi. E a única diferença é que por mais... que você bateu nele. Bati? Eu tô fazendo uma brincadeira péssima, mas é que ela já me contou esse segredo e eu fiquei marcada com aquilo. Olha que guerreira mesmo. Foi um outro momento da vida, né? A gente não vai contar detalhes no podcast. Não vamos no podcast. Mas, num primeiro momento, apanhei grávida. Nossa Senhora. Então, num segundo momento, quando eu não estava mais grávida e eu fui levar a pancada, eu também bati, né? Pra resumir a história. E hoje você é mãe de uma mulher adulta. Mulher adulta, mãe de 2 filhos. Então, eu tenho netos, o Bernardo de 4, o Arthur de 7, né? E, assim, eles são crianças lindas, maravilhosas. E é como eu sempre digo, né? E tem gente que diz assim, não imagino como que o amor de vó pode ser maior que o amor de mãe, porque não saiu de dentro de mim. Eu digo, espera. Espera que tu vai ver. Porque é um cuidado diferente. Que vó linda, hein? Essa avó inspiradora, essa avó começando uma jornada diferente, trazendo inspiração e coragem, né? Coragem para falar tudo isso também. Coragem. O que você diria para quem está te escutando e que ficou mais leve quando você fala ou você... Porque muita gente guarda, né, esses traumas, essas dores. Tem alguém aqui escutando nesse momento que vai se identificar com a tua história, vai te chamar no Instagram, vai comentar aqui com a gente. Mas você disse ali, 2018, você foi buscar o autoconhecimento. O que você foi fazer, assim? O que você diria para quem está, de repente, nesse momento, nem estava pensando em buscar nada, ou está buscando, porque está escutando um podcast, né? O Pode Sim. Essa pessoa deve ter se conectado com você agora. O que você diria para essa pessoa? Que não tenha medo de buscar ajuda, não tenha medo de pedir ajuda, porque a maioria das vezes a pessoa tem medo de pedir ajuda. Ela tem medo do julgamento, na verdade. Né? Você muito fala isso. A pessoa tem medo do julgamento. Então, não tenha medo do julgamento. Porque se alguém estiver julgando, é porque ela também está num momento similar ao seu. E às vezes não na mesma situação, mas ela pode ter muitas crenças e quando a gente julga, é porque a gente tem a nossa crença sobre aquilo. E ela precisa, então, pode me chamar no Instagram, pode pedir para conversar, pode pedir um aconselhamento. Tem várias coisas que eu tenho feito e tem muita coisa no forno para sair, né, minha mentora? Que a gente vai desenvolver para isso, para ajudar essas pessoas. Vem aí as Valentinas,
né? Que a primeira vez que está sendo falado é aqui. Então, são projetos diferentes. A questão do inteligência emocional, ia falar do PNL, da inteligência emocional para empresárias, né? Porque hoje o foco são mulheres. Atendo muitos homens, porque pelo EAG atendo muitos homens. Infelizmente, existem dois mundos que eu vejo muito porque estou dentro do EAG fazendo as imersões e acompanhando todo o movimento e recebendo esses comandantes para serem clientes. E também estou em vários grupos de mulheres, que na maioria, mulheres empreendedoras e mulheres empresárias, porque existe uma breve diferença. E na maioria das vezes, quem mais procura o conhecimento mesmo é o homem. A mulher, ela é muito guerreira, mas ela muitas vezes dá murro e ponto de faca porque a arrogância que você falou. Ela acha que sabe e acha que a outra não sabe tanto quanto ela e ela não aceita aquilo ali. Ela vai para esse evento, ela vai para o estudo muitas vezes para conversar, para aproveitar para fazer um networking. Então, assim, vá querendo aprender, vá querendo trazer. Então, tem um movimento. Nossa, o Guerreiras, quantas mulheres vieram em busca de conhecimento? De autoconhecimento, da tua paz, da tua pausa, né? Mas eu percebo nos eventos mesmo que são para empresa, para negócio, vai muito mais homem ainda. Por quê? Se a gente tem muito mais no mundo. Foi excelente você falar isso, porque até hoje eu estava falando sobre o movimento das guerreiras, como tinha as imersões, né? A cada 3 meses, então ficou confortável de a cada 3 meses. Lá era o meu momento de movimento. De me vender, de comprar, de aparecer, de me posicionar. Mas a gente deu suporte e deu recursos para que elas façam esse movimento entre imersões, né? No grupo das águias, em todos os movimentos. E a gente percebeu que a mulher realmente, ela fica mais acomodada em relação a esse tipo de comunidade. Não todas, claro que não todas, mas fica numa dependência, muitas vezes da liderança, muitas vezes de um evento, quando, na verdade, eu nem vou falar que são homens, mas que são lugares diferentes. A gente pode... Eu sou uma pessoa que eu preciso de alguém, por exemplo, estou indo para São Paulo agora, esse final de semana, eu mandei mensagem, olha, eu vou estar em tal lugar, vamos gravar um podcast, olha, eu quero ir na tua igreja... Sabe, eu faço o movimento por mim, mesmo levando nãos. Eu vou gravar 4 podcasts em São Paulo, eu levei 3 nãos. Mas eu continuo, por quê? Porque eu tenho um compromisso com o meu tempo, inclusive, né? Se eu vou estar lá, eu quero aproveitar. E não é por mal que aquela pessoa não pôde fazer alguma coisa comigo naquele dia, vai fazer em outro. E eu acho que a gente fica muito passiva. Eu não sou assim. Eu vejo as minhas guerreiras em algumas... esperando um convite. Eu, inclusive, quero ensiná-las a não esperar convite. Perfeito. Porque esperar convite não é mais o nosso papel. O posicionamento, o empoderamento, os contatos, o acesso, tudo isso nos dá permissão. Porque aí eu vou falar, tem a diferença entre o merecimento e a permissão. Todo mundo merece. Mas o quanto tu está se permitindo levar um não. Tentar 2, 3, 4, 5 vezes. Ai, mandei mensagem, não comprou. Manda de novo? Acabei de receber uma mensagem. Chay, a cliente que você me indicou, eu mandei a mensagem terça-feira, ela ainda não me respondeu. Eu só respondi, sabe o quê? Ok. Porque eu sei o que ela estava me pedindo no WhatsApp. Ela estava me pedindo socorro. Mas não, eu já dei a cliente. Não só socorro. Ela estava pedindo para você fazer o movimento por ela. Fazer a ação por ela. E eu não vou fazer. Porque as pessoas estão muito acostumadas com tudo muito fácil. Mas desejam ter a nossa vida, a nossa jornada. Mas não querem viver o nosso processo. E isso a gente precisa mudar como mentora que somos. Porque a gente não pode, eu tenho a Mariana, né? Não dá para dar o peixe, tem que ensinar a pescar mesmo. Tem que ensinar a pescar. Tanto que a Mariana criou, inclusive, o método dela, que é o pescar. Me fala aí, Fábio Raimundo, onde é que você encontra paz? Eu encontro muita paz quando eu estou nos eventos. Olha, eu encontro caos quando eu estou nos eventos. Porque você está realizando eles, né? Quando eu estou, assim... quando você está... De aluna. De aluna, de ótimo. aluna. Eu também gosto. Por quê?
quando eu fui pro G7, né, que foi o primeiro que eu fui, como eu falei, eu te conheci, meses depois eu fui no Guerreiras. E eu fui para ver qual era. Onde você me conheceu? No Instagram. Foi? Eu te conheci no story de uma amiga que está num grupo de mulheres do qual eu participo. E eu vi o story dela, quem é? Aí eu falei, quem é essa Chay? Adoro. Aí tá, legal. Cliquei no link, né, lá da bio. Fui ver, tem curso, tem... gostei dela. Carão, né? Carão. E daí, fui ver, né? E mandei um áudio pra ti. Mandei uma mensagem, porque faz parte do Núcleo de Mulheres de Tijucas e a gente ia fazer um evento. Estávamos procurando palestrante. Mandei uma mensagem perguntando como funcionava. Certeza de que não era ela que ia responder. Aí a mulher me manda um áudio, gente. Essa voz aí. Ela respondeu. Né? E daí foi onde eu comecei a interagir com as meninas e tal, ver valores e tal, enfim. Não aconteceu naquele ano. Mas logo eu tive a oportunidade de ver no Delas, em Balneário. Verdade. E foi engraçado. Quando eu vi ela, eu disse, a Chay vai estar, vou ver então qual é pessoalmente. Porque eu sou dessas, eu investigo, escorpiana, desconfiada da vida. E daí, conheci, comprei o livro lá, bati a fotinha lá. Essa semana ainda estava vendo a primeira foto que eu que foi quero. Lá. Eu quero essa foto. Eu ia mandar, eu disse, não, peraí, vou fazer uma história e mandar. Porque dali, aí eu resolvi então comprar a imersão. Fui na imersão, já comprei a imersão que tinha palco, né? Já comprei o palco. Eu digo, se eu vou é para ser VIP. Para já ir, VIP, né? Para já ir para o palco, me testar também, porque é outro público, né? E eu vi ali como... eu me acho bem segura no palco, mas ali assim, teve uma falha nos slides ali naquele momento, porque eu tinha trocado, e aquilo ali acabou atrasando a minha apresentação. Eu fiquei chateada porque eu atrasei a apresentação, a gente tem um tempo. Mas eu fiz como eu queria. Então, assim, né? E é como eu já te disse, tem muita coisa que eu acho, que eu vejo em ti reflexo. Né? Ao perfeccionismo. Sim, com certeza. Mas podia ter tido uma ativação melhor, né? Podia ter acontecido de ser melhor, com certeza, porque muita coisa acontece no meio do caminho, mas eu fui para entender o teu movimento. E eu vinha de várias imersões, porque 2022, 2023 foi um ano de muita imersão que eu fui. Eu passei muito mais tempo na estrada do que no meu escritório trabalhando. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu não baixei faturamento. Então, tu pensa no esforço que eu fiz, no ano que eu tive, que em janeiro desse ano eu tive uma pneumonia. Então, meu corpo não estava mais aguentando, né? E eu fui pro evento Guerreiras para eu ver. E quando eu cheguei lá, que eu vi tu entrar numa calma, tranquilidade, eu digo, meu Deus... Aí, primeiro, a gente julga, né? Que coisa devagar, porque a gente tá acostumado no evento, o povo entrando... E ali não era assim. E conforme foi acontecendo esse evento, eu fui entendendo que eu disse, mas é isso que eu quero. Não tem que ser oba-oba. Tem que, ou o melhor, é ser paz. Que movimento que eu quero fazer? Eu quero loucura ou eu quero entregar paz? E ali, né, tu me ganhou. Ai, que linda! Eu não comprei a imersão, a mentoria lá, porque eu entendi que não era o meu momento, talvez. Perfeito. Né? E eu fui para não comprar, fui decidida a não comprar. Eu já tinha feito um investimento a mais, que era o palco. Então, eu fui decidida a não comprar. Diferente da Tamara, achei engraçado quando tu contou. Foi, muito em São bom, Paulo. Né? Assim, porque eu consegui me segurar. Tem mais autocontrole que a Tamara. Mas, e daí nesse, não, eu fui decidida a comprar. Né? Tanto que eu fui a primeira a comprar. Saí quietinha lá e fui pianinho comprar. Então, assim, porque eu tava decidida que agora eu ia comprar. E eu tenho muito isso, né? Isso eu consegui estabelecer. Então, por isso que meus sabotadores não me controlam mais. A gente aprende, né? O impulso, inteligência emocional da pessoa. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo. E daí, quando tu fala avatar transformado, realmente eu vejo o que é. Eu vejo muita coisa. Hoje, eu vivo dando toques para as pessoas. As pessoas falam, então faz isso.
Só fala uma coisa, a pessoa nunca mais me esquece e ela faz. Ela passa a fazer, vê que dá certo e ela nunca mais me esquece, ela vem me contar. Depois, ai, Fábio, tô fazendo aquilo, tá dando certo. Então, assim, sabe, literalmente um movimento de a gente se conhecer, de a gente buscar evoluir e de encontrar mentores que façam sentido na nossa jornada, que entreguem o que a gente busca, que a gente saiba o que a gente quer buscar, que encontre pessoas que consigam nos trazer isso. Porque as pessoas precisam de um norte, né? Acabei de te falar, a gente recebe muitos estímulos. E esses estímulos podem levar a gente para fora do foco e para fora do rumo que vai fazer sentido, que é verdade, que infringe, de repente, os teus valores. E a gente precisa correr atrás do que linda, é não isso mesmo. saia disso. Então, para Fábio Raimundo, paz está em se autoconhecer. E aí, por isso, ela investe tanto em imersões, em movimento, em mentoria. Eu fico muito feliz de você ter me escolhido, ter dito sim para a Chay. E é interessante que eu não lembrava dessa jornada. Eu adoro saber como que a pessoa chegou aqui. Porque, né, e vem histórias, então eu digo, inclusive, que essa é uma pergunta que a gente sempre deve fazer. Como é que você me conheceu? E qual foi o momento ou o que foi que fez com que você tomasse a decisão para que você comprasse aquilo que eu estava vendendo? Se a gente aprender a ouvir, a gente vai aprender a fazer mais e melhor. Por exemplo, eu não tenho ainda, não sei se vou ter, enfim, mas eu não tenho aquele social selling, né, que tem da pessoa que vende lá pelo Instagram, porque eu realmente respondo o meu Instagram. E é interessante que eu ainda me acho muito pequena, e aí vocês acham, nossa, ela que responde. Para você ver também como a gente tem uma perspectiva da gente diferente do outro. E isso a gente precisa sempre se comparar com a gente mesmo, e não com o outro, que a gente sempre vai estar querendo um outro degrau acima. Eu quero finalizar esse podcast, que foi incrível, incrível mesmo, parabéns, estou apaixonada, perguntando coisas mais leves, pode sim para uma comida preferida. Comida preferida? Gente. Em meio a tentativas de dietas, eu amo salada, de tudo que é tipo, descobri que eu amo salada, muito mais, né? Mas eu amo peixe. Peixe. Ai, peixe. Um lugar preferido? Praia. Praia. Ah, eu gosto também. Nós somos bem parecidas. O mar me traz paz. É porque você é escorpião, né? Da água, eu sou pisciana da água. Então, vamos lá. Uma palavra ou uma mensagem que sempre te guia, inclusive até para deixar como mensagem aqui para os nossos seguidores. O não você já tem. Então, vai atrás do sim. Repete. O não você já tem. Então, tem que ir atrás do teu sim. E você acabou de falar, você ganhou alguns nãos. A gente tem que trabalhar para ir atrás do próximo sim. Quanto mais nãos eu receber, quer dizer que eu estou mais perto do próximo sim. Então, aceite os nãos. E daí, analise. Vamos voltar. Analise. Por que você recebeu esse não agora? É porque é sobre você? É sobre a sua entrega ou é sobre a pessoa? Arrasou. Se você ainda não nos segue no YouTube ou no Spotify, dá um seguir, um like, acompanha, não te custa nada, é de graça, tem muito conteúdo, mulheres e homens incríveis, empreendedores, inovadores, visionários que eu trago aqui para esse Pode Sim, porque pode sim ter um movimento, pode sim ter uma inspiração na sua vida. E eu hoje conversei aqui neste episódio com a Fábio Raimundo, uma mentora, hoje se posicionando cada vez mais como mentora de mulheres, focada na questão da inteligência emocional, nessa era em que a gente precisa muito cuidar das nossas emoções e do nosso mental, cada vez mais, para deixar um legado significativo no mundo. E eu quero te agradecer, Fábio, pelo teu tempo, pela tua verdade, pela tua coragem e por todos os ensinamentos que você deixou aqui pra gente hoje. Muito obrigada. Aliás, pela terapia. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!